Saudações, mais uma vez convosco, Ricardo Beira. Hoje não trarei nenhum provérbio agora do livro que eu gosto muito do Kelly, mas eu venho aqui falar de confiança. Eu venho vos dizer que a confiança não é um sentimento, ela é uma estrutura. Nós como seres humanos, a gente às vezes falha muito em pensar que confiança é um sentimento. Mas confiança não é um sentimento, ela é uma estrutura. Quando a gente diz que confiamos em alguém, não é pelo que nós sentimos, mas pela estrutura que foi formada, que a outra pessoa nos transmitiu, e a gente chegou ao ponto de dizer que sim, nós confiamos nela. O mesmo acontece quando a gente recomenda um trabalho a alguém. Se tu dizes, não, dê o trabalho a tal fulano, eu confio nele, não é pelo que tu estás a sentir, mas pela estrutura que a pessoa formou até aquele momento, pelo resultado que a pessoa entregou, e tu sabes que não, esta pessoa sim, ela já me entregou X, já me entregou Y, e se nós estamos a dar este trabalho a ela, ela vai me entregar esse resultado. Se nós olharmos, por exemplo, na Bíblia, a história do Davi, o Davi quando foi enfrentar o Golias, a confiança que ele tinha não foi pelo sentimento que ele tinha, mas pela estrutura que ele já havia formado, em que ele já havia lutado com um leão, já havia lutado com um urso. O Golias era só um ser humano. Por mais grande que ele fosse, era só um ser humano. Um ser humano, independentemente do tamanho que ele tem, assusta menos que um leão pequeno. Se tu já mataste um leão, já tens uma estrutura suficiente de ter matado um leão, não é um ser humano. Independentemente do quão alto ele é, o quão forte ele é, tu vais ter medo. Porque tu sabes que é alto, é grande, mas ainda é feito da matéria que eu tenho. É um ser humano. Então a estrutura já havia sido formada. E não, eu já matei um leão, eu já matei um urso, eu já lutei com um urso quando estava a tentar pegar o meu rebanho. Mas se é só um ser humano que está tentando me assustar, não, eu vou para lá. Os outros não tinham essa estrutura. Não tinham uma estrutura que lhes desse a confiança suficiente de dizer que sim, nós vamos acabar com isso. O mesmo acontece conosco quando nós estamos a aprender a andar de carro, a aprender a andar de bicicleta. De princípio a gente não sabe. E nós acreditamos que não, nós não confiamos porque não temos esse sentimento. Não, tu não confias porque tu não tens a estrutura suficiente. Tu ainda não sabes. Mas à medida em que tu vais aprender a andar de bicicleta, vais parar de cair, vais começar a se equilibrar melhor, vais desenvolvendo essa estrutura e essa estrutura cria em si uma confiança. Quando tu dizes, eu me confio, eu vou fazer isso, na verdade não estás a falar só do sentimento que tu tens, estás a falar da experiência que tu já tiveste, das coisas que tu já passaste. Então, aquilo criou em si uma dada estrutura e essa estrutura está a te sustentar para tu dizeres sim, eu dou conta disso, eu vou fazer isto. Então, se tu já começar alguma coisa hoje e não tens a confiança necessária, não se preocupe. Não tenhas medo, não é errado, porque tu não tens a experiência suficiente de fazer aquela tal coisa. Quando tu ires fazendo, vais falhar hoje, vai voltar a fazer amanhã, estás a criar a estrutura suficiente para no futuro dizer sim, eu me confio e eu consigo fazer isso. Por quê? Porque já tens um histórico, já tens a estrutura que te mantém em fazer aquilo que tu tens de fazer. Então, esse é mais um site. Eu sou o Ricardo Beira e esta é a BBM. Obrigado.